Beleza, pessoal? Aqui é Flávio Dar de novo nas nossas dicas de contagem regressiva do projeto Exame de Ordem do Gran Cursos Online. Nós já tivemos uma dica falando sobre a possibilidade de compensar ou não as circunstâncias agravantes e atenuantes, falando sobre confissão e reincidência. Vamos para a segunda dica. Dica que cai muito em prova da OAB, reincidência. Nós temos dois tipos de reincidência. O Instituto da Reincidência é um só. Os dispositivos que tratam do Instituto da Reincidência são dois, né? Nós temos um no Código Penal e um na Lei das Contravenções. Só para a gente lembrar o seguinte, né, gente? Ó, se o cidadão cometeu um crime de número 1, depois cometeu outro crime de número 2, ele não é reincidente. Se o cidadão foi condenado, agora condenação, tracinho, condenação em relação ao crime de número 1, e depois ele é condenado de novo, ele ainda também não é reincidente. A reincidência não é uma relação direta entre dois crimes, a reincidência não é uma relação direta entre duas condenações. Se houver agora, por exemplo, o trânsito em julgado da condenação 1 aqui, e aqui ele cometeu outro crime, aí ele é reincidente. Então a reincidência é quando o cidadão comete um crime, quando contra ele pesa uma condenação anterior com trânsito em julgado. Não vou entrar em detalhes aqui do artigo 64, porque a dica não fala sobre isso. Vamos ver como é que funciona, tá, a reincidência no Código Penal e na Lei das Contravenções. Olha o Código Penal, artigo 63. Verifica-se a reincidência quando a gente comete novo crime. Depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. Então eu já sei que o artigo 63 fala, olha, praticou um crime, foi condenado, condenação, transitou em julgado. Praticou outro crime, pronto, reincidente. Vamos ver o que fala o artigo 7º das leis das contravenções penais. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção, depois de passar em julgado, sentença que tenha condenado o Brasil no estrangeiro por qualquer crime ou contravenção. Então, o artigo 7º fala de duas situações. Ó, fala dessa situação aqui, ele praticou crime, foi condenado, transitou em julgado, e depois contravenção. Ou ele praticou contravenção e depois contravenção. A combinação dos dois dispositivos é essa. E você deve reparar que está faltando uma possibilidade. Qual a possibilidade que está faltando aqui, gente? A possibilidade do cidadão praticar uma contravenção e depois um crime. Não tem essa combinação da lei. Então, se o cidadão praticar uma contravenção, ele for condenado e depois ele praticar um crime, ele se mantém primário. Ele se mantém primário. Agora, me diz uma coisa. Vamos raciocinar aqui. Esse buraco, essa lacuna da lei, essa falha da lei, ela está em qual dispositivo? Gente, essa lacuna da lei aqui, ela está no artigo 63. Ela está no artigo 63. Por quê? O artigo 7º, ele está falando de contravenção, não é? É. Ele está falando da reincidência, não é? É. Então ele está falando do segundo crime, não é? É. Ele previu, ó, contravenção. Ele previu todas as possibilidades. Agora o artigo 63 está falando de crime, não tá? Tá. Tá falando de reincidência, não tá? Tá. Então está falando do segundo crime. Ele só previu a possibilidade da condenação anterior ter sido por crime. Então, só para orientar vocês, a lacuna está no artigo 63. Agora, olha esse quadrinho aqui. Ah, Flávio, você está só repetindo o quadrinho que você fez no slide anterior. Não estou, não. Não estou, não, porque a gente tem mais um detalhe aqui, ó. Crime, reincidente. Crime, contravenção, reincidente. Contravenção, reincidente. Contravenção, crime, aí a gente viu, não gera reincidência. Agora presta atenção no seguinte, se a contravenção for no exterior, seja crime ou seja contravenção, não existe a reincidência. Por quê? Senhores, olha o artigo 2º da Lei das Contravenções.
A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. Ou seja, a contravenção praticada no estrangeiro, ela não nos interessa. E a gente sabe que o crime praticado no estrangeiro, o crime, dependendo da situação, ele nos interessa. Se o crime praticado no estrangeiro tiver em uma das hipóteses do artigo 7º, ele nos interessa. Se for um crime praticado contra a vida e a liberdade do presidente da República, nos interessa. Contra o patrimônio, a fé pública da administração direta e indireta, nos interessa. Crime funcional nos interessa. Genocídio nos interessa. Praticado por brasileiro nos interessa. Praticado contra brasileiro nos interessa. Que tenha sido o Brasil ser signatário de tratado nos interessa. Praticado no interior de aeronave, embarcação de propriedade privada de bandeira brasileira, não tendo sido julgado no exterior, nos interessa. E também tortura praticada contra brasileiro nos interessa. O que eu estou falando aqui, gente? São as hipóteses de extraterritorialidade, quando a lei brasileira sai do nosso território e alcança um fato penal no exterior. A lei tem essa dinâmica, para crime tem, para contravenção não tem. Por isso vocês têm que lembrar desses dois. Olha só, um buraco aqui é culpa do Código Penal. Esse outro aqui, gente, não é culpa, né, mérito, é uma escolha, né? Esse outro aqui é uma lacuna, aliás, é uma escolha legislativa, fica melhor, da lei das contravenções. Então, senhores, se o cidadão praticou contravenção no estrangeiro, depois ele pode praticar crime, porque, contravenção, aqui, ó, as duas hipóteses aqui, contravenção e depois contravenção, essa aqui, ó, contravenção e depois contravenção, ele é reincidente, não é? Mas olha o que eu coloquei aqui, ó. Contravenção anterior no Brasil. É claro que essa nova também vai ser no Brasil, né? Então, preste atenção nesses dois detalhes. Nessa primeira possibilidade de contravenção depois crime e na situação da contravenção ter sido praticada no exterior. Boa sorte para os senhores.